na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis. Queridos irmãos, queridas irmãs, sobre as bênçãos de Deus, nosso Pai, iniciamos mais um programa Espiritismo e Educação, pela Web Rádio Estação da Luz, com a proteção de Jesus, nosso Mestre e Governador espiritual da Terra, agradecendo a proteção e inspiração dos bons espíritos, que sempre estão com os que fazem da caridade e do amor roteiros da própria vida. Na técnica, temos o nosso querido Tavares, e compartilhando conosco este programa, o amigo Ronaldo Gomes, a quem passamos a palavra para a sua saudação inicial. Paz e saúde a todos, gratidão mais uma vez pelo carinho, que Jesus nos abençoe a todos nós e que possamos, como sempre, sermos apenas o intérprete de nossos próprios anseios em busca da verdade, da consolação em que o Espiritismo, com certeza, nos traz. Muita paz. Também, hoje, no Espiritismo e Educação, traz como tema central a educação do espírito. Você já viu aí na tela, vai voltar aí, que você pode participar do nosso programa, enviando sua pergunta, seu comentário, através do WhatsApp. Aí está na tela para você 2 WhatsApps, mas você pode também enviar a sua pergunta através do Facebook e do YouTube, porque o nosso programa está sendo transmitido agora ao vivo por essas 2 plataformas, por essas 2 redes sociais. Muito bem, educação do espírito, esse é o nosso tema. Para iniciar aqui a nossa conversa, eu vou trazer o educador brasileiro espírita, que já retornou à pátria espiritual, o nosso Walter Oliveira Alves, que era lá de
da cidade de Araras, em São Paulo. Ele pertencia ao Instituto de Difusão Espírita de Araras. O Walter Oliveira Alves deixou vários livros escritos, todos eles voltados à educação. Durante muitos anos, esteve à frente da promoção de curso para evangelizadores espíritas da infância e da juventude. Aliás, eu tive o prazer de conhecer o Walter Oliveira Alves, embora ainda no início de carreira, mas foi bastante proveitoso. E ele tem um livro que tem o nome do tema do nosso programa, que é o livro A Educação do Espírito, livro lançado pelo IDE. Diz então o nosso Walter Oliveira Alves: a semente pequenina, e aqui ele está se referindo à semente de mostarda, conforme colocada por Jesus, a semente pequenina se desenvolve e se transforma em árvore imensa. O reino, que é o reino de Deus, é, pois, algo que se desenvolve, cresce, se amplia. As qualidades superiores da alma se desenvolvem gradativamente, rumo à perfeição, como a sementinha que já possui em si mesma as qualidades da árvore adulta. O espírito possui em si mesmo as qualidades da perfeição. O homem é um ser perfectível e carrega em si o germe de seu aperfeiçoamento. No entanto, esse futuro, herança divina recebida do Criador, deverá ser conquistado pelo próprio espírito, através do seu esforço pessoal. Então, essas são as palavras do educador espírita Walter Oliveira Alves, no seu livro Educação do Espírito. Vou aqui destacar um pequeno trecho, porque tem tudo a ver com o que eu e o Ronaldo conversamos antes do programa, quando estávamos preparando a nossa abordagem. Quando ele diz aqui, olha, vou repetir, abrindo aspas, as qualidades superiores da alma se desenvolvem gradativamente rumo à perfeição, como a sementinha que já possui em si mesma as qualidades da árvore adulta, o espírito possui em si mesmo as qualidades da perfeição. E possui desde o ato da criação divina, não é, Ronaldo? Pois é, Marcos, é por aí. Ele foi feliz nessa observação, até porque nós, se formos ao Livro dos Espíritos nos Três Reinos, e eu destaquei aqui justamente corroborando com o que está aí, na pergunta 607 e 607A. Porque Kardec pergunta assim: ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. E ele pede para irmos à pergunta 190, que deixo para que todos pesquisem. Pergunta 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Olha a resposta dos espíritos. Uma série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. E na 607, ele continua, na 607A. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Resposta dos espíritos. Não dissemos que tudo se encandeia na natureza e tende à unidade? E aí Kardec vem fazendo as suas observações. Ou seja, essa educação do espírito, ela se baseia e começa já no princípio inteligente, em todo um processo, até chegarmos à nossa fase de humanização, em que o espírito já tem o seu livre-arbítrio. E aí Kardec, mais à frente, pergunta: e onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos logo respondem: em vossas consciências. Enfim, Marcos, a educação, muitos querem achar que começa quando você vai para a escola. Não. Pela doutrina espírita, embasada com a ciência, o princípio inteligente, que já começa muito antes do que chamamos humanidade, já começa o seu processo evolutivo
educacionalmente falando. E aí corrobora justamente o que o nosso irmão aí acaba de falar. É verdade, Ronaldo. Para nós espíritas, o espírito é o princípio inteligente do universo. Quando ele é criado por Deus, o espírito possui todos os atributos ou potenciais que ele vai, então, desenvolver. Os atributos nós podemos colocar em duas grandes áreas: a área da inteligência e a área dos sentimentos. São as duas grandes áreas. Desde o ato da criação divina, ou seja, princípio inteligente, aí ele vai se desenvolvendo, passando pela fieira dos reinos da criação, até, como você bem colocou, chegar nesse estado da humanização, né? O estado humano, onde o espírito já adquiriu plenamente o uso do livre-arbítrio, da razão, do pensamento. E aí, então, ele passa a ser chamado de espírito. Mas estamos falando do mesmo ser. Ele é embrionário no início, vai se desenvolvendo, até chegar ali como um ser humano que nós somos, neste momento aqui, presentemente encarnados. Mas é o mesmo ser. Daí a comparação que o Walter Oliveira Alves faz aqui com a semente. Perfeito. Quando você olha a árvore crescida, com aquela sua copa majestosa, os seus frutos, ela parece um outro ser, não é? Mas ela começou da semente, a sementinha. Jesus usava o exemplo da semente de mostarda, que a semente de mostarda é a semente, parece que ela é a menor semente que existe. Ela cabe na pontinha do dedo, do nosso dedo. Você planta. Bom, a mostarda, na verdade, é uma árvore. E é uma árvore grande, que sai daquela sementinha. Ou seja, a semente, igual ao espírito lá no ato da criação, tem todo o potencial, que vai crescer e vai virar a árvore. O princípio inteligente tem todo o potencial que vai se transformar exatamente no ser humano, o espírito propriamente dito. E sabia, Ronaldo, que Jean Piaget, esse grande pesquisador suíço da psicogenética, ele não era espiritualista. Em nenhum escrito dele, do Piaget, você encontra referências espirituais. Tá? Você não encontra. Mas quando ele faz a pesquisa e chega à descoberta, vamos dizer assim, né, da psicogênese da criança, ou seja, que a criança tem várias fases de desenvolvimento até chegar a adulto, o próprio Piaget não apenas tangenciou essa questão, mas, na verdade, ele corroborou, né? É a lei da evolução, né? Você parte ali do potencial, você vai realizando aprendizados, assimila novos aprendizados, você se transforma, novos aprendizados, novas assimilações, acomoda aquilo, se transforma, e assim você vai indo, até que chegou agora aqui na fase de humanização. Mas algumas pessoas, Ronaldo, raciocinam o seguinte: tá tudo bem isso, mas chegou na fase de humanização, ou seja, pensa, tá? Usa já o livre-arbítrio, já tem razão, acabou, né? Não tem mais processo de crescimento, acabou a educação aí? Pois é. Aí entramos em... Eu vou um pouquinho bem antes desse nosso amigo aí que você colocou também, Piaget, que é Pestalozzi. É o educador de... Você não conhece muito ele não, né, Marcos? O Pestalozzi, você... é o carro-chefe do IBEM. É o Ainda vamos fazer um programa só sobre ele, hein? Perfeito, será muito bom. Então, ele diz só, que ele foi discípulo de Rousseau, ele diz assim: já defini a educação como desenvolvimento harmonioso e progressivo de todas as faculdades do ser, todas as potencialidades do ser. E notabilizou-se o seu sistema pedagógico voltado para a educação infantil, à base da prática da experimentação afetiva.
partindo da criança para o ensino, e não do ensino para a criança. Olha que bacana. Ou seja, a criança está trazendo em si as potencialidades que precisavam e precisam ser desenvolvidas. Precisa dizer alguma coisa? É o princípio inteligente, já na fase de humanização, com o livre-arbítrio, e levar a criança ao ensino, não ensino a criança. Isso é profundo, Marcos, em termos de educação do espírito. Aí, então, Ronaldo, tocamos agora num assunto muito importante, na verdade, principal, né, que Pestalozzi já tinha intuído e, com a sua experiência, ele concluiu como tinha que ser. Ou seja, você tem que partir do educando, da criança, do jovem, enfim, porque ele é um espírito imortal, que já teve várias encarnações, portanto, ele já tem um acúmulo de aprendizados, de experiências, e que você, então, vai partir dele para começar o processo educacional. Hoje, não é, Ronaldo? Nós estamos lutando muito ainda, né? Para que pedagogos e professores entendam que o processo de educação tem que estar centrado na aprendizagem, não na ensinagem, como fala muito o nosso querido professor José Pacheco, e como dizia também o educador brasileiro, o Pedro Demo, o professor precisa deixar de ser um auleiro. Vocês têm que parar de dar aula. Ele precisa, na verdade, ser o orientador, facilitador do processo de aprendizagem do seu educando, seja ele criança ou jovem. O Espiritismo, desde 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, fala isso, que o espírito vem fazendo a sua evolução. Então, nós, pelo campo da educação, precisamos entender, primeiro, que nós temos que ter essa visão global, total sobre ele. A educação, por sua vez, tem que ser uma educação integral. Não pode privilegiar isto ou aquilo. Tem que trabalhar tanto o desenvolvimento intelectual, cognitivo, quanto o desenvolvimento afetivo, emocional, ou socioemocional, como se diz hoje. Tudo isso tem que ser feito de forma mais equilibrada possível, permitindo, como lembra aqui o nosso Walter Oliveira Alves, permitindo que o educando, o espírito, faça por si mesmo o seu processo de desenvolvimento. Mas hoje em dia, Ronaldo, o que acontece, o que nós vemos nas escolas de ensino fundamental, é que é uma imposição. Porque se o aluno pergunta, mas por que eu tenho que estudar isso? Resposta do professor, porque está no currículo, porque você tem que saber isso. Aí se o aluno pergunta, mas por que eu tenho que saber isso? Aliás, é melhor não perguntar, né, Ronaldo? Porque a resposta pode vir atravessada. Porque nós estamos num sistema que só sabe ensinar, não sabe permitir que o educando faça seu aprendizado, não é mesmo? A autonomia e a criticidade ficam distantes nesse momento, em que a criança não consegue, o adolescente, se colocar diante das perguntas e vou dizer mais, diante até do saber que elas já trazem em si, se está deturpada ou não. Boa noite ao nosso amigo aí, Wilson José da Hora. Muita paz, meu irmão. Que Jesus o abençoe. Então, fica muito, muito distante essa ensinagem onde está na LDB. Cadê a autonomia desse desenvolvimento, dessa criticidade? Trabalhar com as adversidades que existem, em que a criança já traz em si as suas potencialidades, e por que não dizer também a parte da cultura que ela traz, do habitat que ela traz, já foi dito aqui. Então, são conhecimentos ali adquiridos, que através dessa troca, que o professor, o verdadeiro educador, ele é apenas o facilitador e o mediador desse processo, porque é uma via de mão dupla, onde ele também estará aprendendo e não ensinando, mas é uma via de mão dupla, o aprender e o aprender mutuamente, uns com os outros. Ninguém nasce sabendo nada, mas trazendo experiências adquiridas conforme informações
da nossa doutrina espírita. Ô, Ronaldo, eu vou discordar aí de você de um ponto, porque, olha só, porque eu estudei, eu me formei, fiz graduação, licenciatura, pós, mestrado, doc, tá? E sei tudo da disciplina que eu tenho que ensinar. Mas você disse que eu tenho que continuar a aprender? Que história é essa? Eu tenho mais nada para aprender, agora é só ensinar. O que nós dizemos em educação é que, quando nós vamos ao mercado, nós olhamos o quê? A validade. Será que a validade do seu diploma não está fora da validade? Não é para você pensar um pouquinho? Porque o aprender é eterno, não existe doutor. Nós nos formamos, devemos sim estudar, isso faz parte de um processo, mas é um processo. Sempre será um processo, o eterno aprendizado. E vou dizer, um grande sábio, Salomão, segundo reza a lenda, que era o grande sábio de sua época, e não havia isso, até a história fala nisso, mas na velhice, Marcos, ele, já na velhice, um cachimbo, segundo a lenda, ele olha assim, tinha uma fogueira, tinha umas cinzas. Ele chega para a criança e fala assim, você poderia pegar aquelas brasas para que eu possa acender o meu cachimbo? E a criança, na mesma hora, foi com as cinzas que estavam apagadas, colocou sobre a mão, a palma da mão, e empurrando a brasa, colocou sobre empurrando a brasa com as cinzas apagadas, e colocou sobre a mão onde estavam as cinzas, e levou até a ele para que ele colocasse em seu cachimbo. E vem a frase que ele diz, em toda a minha sabedoria em Israel, toda, morro aprendendo com uma criança. Então, nós aprendemos sempre. Sabe por quê, Marcos? Porque nós chegamos à idade e esquecemos, isso eu não sei por quê, eu não vi nenhum educador falar sobre isso, e esquecemos que nós fomos crianças. Quando nós passarmos a olhar a criança como nós mesmos, porque passamos por isso, eu lembro de mim, quando eu era criança, eu pulei do primeiro para o terceiro ano. A professora cismava que eu colava, eu não colava, me colocou do lado, porque eu não copiava, eu não era de copiar, mas eu já prestava atenção. E colocou do lado da direção, da diretora, fui lá, fiz a prova de novo, tirei excelente nota, e ela cismou com a diretora que, em algum momento, ela não viu que eu estava colando, mas colando da onde? Estava colando. Então, para nós percebermos que nós, os educadores, professores, hoje adultos, devemos voltarmos um pouco à nossa infância também como um processo de educação e reflexão do que nós passamos. Porque, sem percebermos, acabamos por repetir, tem até uma música da Elis Regina, como nossos pais. Será que não estamos apenas repetindo processos contínuos de educação e nos perdendo, de fato, do processo da autonomia, da criticidade que nós devemos dar às nossas crianças? E aí, fica a pergunta. Pois é, Ronaldo. Levando, então, agora para o Centro Espírita, no seu trabalho da evangelização, nós temos aqui um alerta também para os evangelizadores, que nem todos são professores, são formados na área, na verdade, estão lá trabalhando de boa vontade, com muito coração, para tomar cuidado no Centro Espírita, para que na evangelização não tenhamos essa repetição da ensinagem que nós encontramos em muitas escolas, sejam elas públicas ou particulares. No Centro Espírita, com o Espiritismo, é onde nós precisamos trabalhar a educação através de projetos, permitir a autonomia e, claro, principalmente, o desenvolvimento do senso moral. Mas você não vai conseguir desenvolver senso moral da criança apenas com lições morais teóricas, contando historinhas. As histórias são importantes, contação de história é uma coisa maravilhosa para se trabalhar na educação, mas não basta. É preciso permitir que a criança questione, que ela tenha um encontro com a realidade, não apenas da vida dela, né, a sua realidade sociocultural, econômica, mas a realidade sociocultural e econômica dos outros. Que ela aprenda a caridade
mas não apenas do ponto de vista teórico, que ela saiba que precisa fazer aos outros somente aquilo que ela gostaria que os outros lhe fizessem, mas com a prática, com a experiência da convivência com os outros, na solução de conflitos, passando por situações de desafio. Ou seja, tem que ser uma educação prática, uma educação calcada na experiência. Por isso, graças a Deus esse quadro já tem mudado, mas eu ficava arrepiado antigamente, quando olhava os currículos de evangelização espírita infanto-juvenil, e via lá, turma de jardim. Turma de jardim. Aí vinha lá o currículo, que é uma coisa que muito questionável, né? Aí lá no currículo da turminha de jardim, aula sobre perispírito. E aí eu ficava pensando, Ronaldo, mas para que dar uma aula sobre perispírito para crianças de 3, 4 anos de idade? Nós estamos precisando trabalhar as leis morais. Estamos precisando trabalhar as lições do Evangelho, porque essa é a fase crítica da educação para esse espírito encarnado. Deixa perispírito para depois. Isso não tem nada a ver nesse exato momento. Porque não nos falta, né, Ronaldo, aqui na sociedade humana, o que não falta é gente intelectualizada, com conhecimento. Tá? Mas o nosso problema não é esse, né? Parece que é de sentimento, né? Você colocou bem, quando se fala em sentimento e educação, e também, principalmente na evangelização, a presença da família é fundamental. Essa criança tem uma família, ela precisa ser trabalhada. Porque através da criança você consegue levar a família também e trazer à família todo um processo educativo. Quantas vezes as minhas crianças, quando eu falo as minhas crianças de evangelização, chegavam e falavam, tio, você fala tudo isso aqui e chego em casa, minha mãe não aceita. Eu falei, gente, eu estou fazendo alguma coisa errada. Foi aí que eu comecei a pensar a importância da família, trazer a família, e olha, o resultado é formidável. Assim também a escola trabalhando com a família e a comunidade, porque acaba com esse jogo de empurra em que a família joga a criança para a escola e a escola joga a criança para a família, e a família joga para a escola, a criança fica no ping-pong, vai para a fonoaudiologia, vai para o psicólogo. Afinal de contas, a criança que é o problema de tudo, sempre é a criança que é um problema, já vem essa pestinha para aqui. Isso é pau mandado, são as frases que nós ouvimos. E eu? Onde estou neste contexto? E onde está a família e a comunidade? Onde está esse processo que essa criança até agora, ela se tornará um adulto, em que eu irei reclamar do governante, do policial, de um colega professor futuramente, quem sabe? Enfim, é um processo que é de curto, médio e longo prazo, mas que educar, Marcos, e educar-se é um trabalho muito grande, principalmente o educar-se, o ouvir-se, o se autoanalisar, que a Joana de Anjos fala sempre isso, a autoeducação. E o que nós devemos fazer? Vou repetir, Marcos fala sempre na moral, que é um processo, não é santidade, porque através dos nossos erros, também como um processo de reconhecimento, é moral. Eu tenho moral porque eu digo que errei, estou no processo, e não fico falseando informações ou ações ou condutas minhas diante das coisas que estão acontecendo. Mas reconhecer, sim, como diz Emmanuel, como diz Chico Xavier, se eu não posso voltar e fazer, que eu faça agora um novo começo, para que eu tenha um final feliz. É isso aí, Ronaldo, sem dúvida alguma. O processo de educação tem nele intrínseco a autoeducação. Conhecer-se, educar-se, faz parte do processo da educação. O educador, ou seja, o professor na escola, o evangelizador no centro espírita, o pai e a mãe na família,
O educador precisa estar sempre se educando, mas que todos entendam que estamos abordando isso aqui no nosso programa, não apenas do ponto de vista de adquirir mais conhecimentos. Não, isso também é importante, claro, mas é no sentido, como nos diz Kardec, de corrigir as más tendências que ainda possuímos, no sentido de fazer o autoconhecimento e trabalhar o desenvolvimento das virtudes. Uma vez uma psicóloga, uma amiga, ela disse assim para mim: Marcos, olha só, sabe qual é um bom exercício para isso? Normalmente nós dizemos assim: eu sou muito nervoso, eu preciso melhorar isso. Eu sou muito impaciente, eu tenho que melhorar isso. Não, porque quando nós falamos essas frases, nós estamos, na verdade, focando o negativo, ou seja, a má tendência. Então eu faço o seguinte exercício, eu proponho o seguinte exercício. Qual é o seguinte? Bom, eu preciso ser mais paciente do que eu sou. Eu preciso ser mais tolerante com as pessoas do que eu tenho sido. Quando você muda a frase, você está focando já numa coisa positiva, porque você é paciente, você é tolerante, só que você está dizendo a si mesmo que você precisa ser mais, precisa desenvolver mais. Então, você não pensa no negativo, você só pensa no positivo e naquilo que você precisa fazer. E aí, claro, você tem que partir, né, dar o segundo passo. Bom, como eu vou fazer para adquirir mais paciência? E esse é o processo da educação, você está se auto-educando. Então, você que está fazendo isso, tem que permitir que o outro também faça. Que, no caso, é o seu filho, é seu aluno, seu educando. Mas ele é pequeno, ele ainda é criança. Calma, a infância é apenas um estágio dentro desta encarnação, que, na verdade, ele é um espírito imortal, integral, que está ali na sua frente. Quem foi que disse que ele não tem o potencial para conseguir fazer também a sua autoeducação? Então, tudo isso faz parte da educação do espírito. Muito bem, Marcos. E só para fechar, porque vamos às nossas perguntas, é que nós tendemos sempre a querer transformar o outro, a educar o outro. E a educação, ela é pessoal. Mudemos nós, transformemos nós, a autoeducação. O outro, façamos a nossa parte, dentro do que for possível, com exemplos, com as nossas deficiências, mas mostrando que estamos no processo da autoeducação. Vamos às perguntas, Marcos? Vamos a elas, vamos sim. Então, vamos às perguntas. Janete Campinas, como colocar em prática a educação do espírito na evangelização no centro espírita? Tá aí, muito bem, Janete. Nós já até tocamos aqui no assunto, mas sem uma maior profundidade. Então, vamos aproveitar a sua pergunta para falar de forma prática. Na minha experiência ao longo da vida, como evangelizador no centro espírita, coordenador pedagógico da evangelização, eu sempre procurei trabalhar através de desenvolvimento de projetos, com as crianças formando grupos de trabalho, de estudo, e também propondo a eles situações de desafio retiradas da vida. E olha que isso dá para fazer, hein? Desde lá, antes mesmo do jardim. Eu tive uma experiência riquíssima de trabalhar alguns anos coordenando o trabalho de berçário e creche numa instituição espírita do Rio de Janeiro. E implantamos trabalho por projetos, situações, desafio, e assim por diante. Dentro de toda uma rotina, obviamente, tem todo um planejamento, e é impressionante como a criançada consegue rapidamente pegar o jeito, começa a trabalhar melhor a autonomia, a liberdade, e vai levando isso na medida em que cresce. Teve uma vez, conversando já com os adolescentes,
Perguntei a eles o que é que eles estavam achando daquele nosso projeto, onde eles tinham liberdade, autonomia, podiam debater, discutir, pesquisar, né? Perguntei para eles como é que eles estavam achando. E eles disseram assim, mas isso aqui está ótimo, está uma beleza, né? Aí uma disse assim, puxa, eu fico aqui pensando, se a minha escola fosse assim, seria uma maravilha. Falei, é mesmo? Quer dizer que se a sua escola, e ela estudava numa escola pública, se a sua escola tivesse um projeto educacional, pedagógico como o nosso aqui, você acharia realmente maravilhoso, né? E como? Aí eu não ia mais faltar, não, porque aí eu ia gostar de ir para a escola. Então, é assim, dentro da evangelização, que nós podemos trabalhar a educação do espírito, ou seja, de uma forma prática. Como diziam os educadores lá da Escola Nova, já trazendo o que Pestalozzi tinha feito, a educação pela experiência, permitindo que esse espírito se coloque, e você, claro, observando as tendências dele, seus conhecimentos, você, então, vai sendo, como disse aí o Ronaldo, você vai sendo o mediador do processo de aprendizagem dele. Nós, educadores, na verdade, não existimos para ensinar. Nós existimos para tentar dar os melhores exemplos e fazer uma caminhada junto. Vou citar aqui, que é um exemplo fantástico, o Espírito André Luiz, a famosa coleção das obras sobre a vida no mundo espiritual, psicografadas pelo Chico Xavier, começa lá em Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Libertação, etc. Essas obras mostram exatamente como tem que ser feita a educação do espírito. André Luiz, até o final, ele é um aprendiz. Em cada livro, ele acompanha um instrutor. Aulos, Clarencio, Alexandre, Gúbio e outros, tá? O que esses instrutores espirituais fazem com André Luiz e outros companheiros, né, como o Hilário e alguns outros que vão aparecendo nas histórias? Eles não ficam lá na coluna do Nosso Lar dando aulas teóricas para eles, mas pegam eles, vamos embora, nós vamos passar uma semana na Terra, porque nós vamos acompanhar processo disso, processo daquilo, vamos intervir não sei o que lá, e faz com que o André Luiz aprenda na prática. E o instrutor está sempre pronto. Quando o André Luiz tem dúvida, quer perguntar, ele vai, e o instrutor responde, isso seria assim, assim, acontece isso por causa disso e disso. E aí faz o André pensar, e o André vai tirando as conclusões. Na verdade, a obra do André Luiz, não é, Ronaldo? O Ronaldo vai concordar comigo. É uma obra pedagógica, mostrando como se faz a educação do espírito. Eu estou aqui achando que o espírito deu um soprão no seu ouvido. Que eu estou aqui aberto com a página Evolução em Dois Mundos, que você não falou aí, mas que fala claramente sobre esse processo da educação do espírito. Se possível, eu sugiro que todos pesquisem e leiam Evolução em Dois Mundos. Está aqui claro esse processo de educação do espírito em sua transformação no plano espiritual, no plano material, essa simbiose. Olha, é um livro, eu sugiro, não só os que o Marcos acabou de falar, mas esse, Evolução em Dois Mundos, Marcos, que está claro Sim. sobre esse processo da evolução da educação do espírito. Podemos ir à próxima ou terminou? Eu cortei você. Se eu cortei, eu peço desculpa. Não, pode ir. Vamos lá, em frente. Então vamos lá. Campina, Silvana Campina, quais são os fundamentos pedagógicos, muito boa, da educação do espírito? Muito bem, Silvana. É muito importante nós procurarmos sempre os fundamentos pedagógicos, porque senão nós podemos estruturar aí teorias e hipóteses que depois vão cair por terra. Então, temos que ir lá. Bom, qual é a fonte? Onde nós vamos encontrar os fundamentos pedagógicos da educação do espírito? A codificação espírita, as obras de Allan Kardec.
que, na verdade, são as obras dos Espíritos. Está lá o título, não? O Livro dos Espíritos. Eu sempre chamo a atenção porque o nome do livro não é o livro de Allan Kardec, ou o livro de Kardec, é o livro dos Espíritos. É claro que Kardec teve, claro, um trabalho de organização, de estudo, de metodologia, que foi fundamental, e é por isso que nós tanto o homenageamos, além de ser um intérprete dos ensinos dos Espíritos, a aplicação desses ensinos com as suas consequências. Mas a fundamentação pedagógica está lá já no Livro dos Espíritos. E começa já ali na questão 23 e a 23A, quando os espíritos superiores já informam que, primeiramente, o espírito é um princípio inteligente, mas que esse princípio inteligente é dotado de todos os atributos ou potenciais para desenvolver. Na sequência, vem aquela informação de que todos os espíritos são destinados a chegar à perfeição. Opa, então nós temos uma finalidade, ok? Aí, na sequência, nós vamos, então, compreendendo que quem faz a sua evolução, o seu progresso, é o próprio espírito. Daí porque hoje chamamos aqui a atenção para a autoeducação, utilizando, então, a força de vontade. Então, tudo isso é fundamentação pedagógica. Aí vem outra informação importantíssima, que esse espírito, ou alma, é imortal. Ou seja, que a vida continua após a morte. Então, que existe uma vida espiritual, uma dimensão espiritual. E aí, então, fica claro que nós vamos poder chegar à perfeição, porque nada termina no túmulo. Então, nós vamos continuar como espíritos ou almas vivendo após a morte do corpo. Portanto, existe uma vida futura. E aí vem uma outra informação que aí mexe com tudo. Reencarnação. É isso mesmo. Nós temos várias existências e essas existências são interligadas umas às outras. Aquilo que eu sou hoje já é resultado das minhas existências passadas, o somatório dos meus aprendizados, das minhas experiências e assim por diante. Mas que no mundo espiritual, depois da desencarnação, ninguém fica ocioso, ninguém fica sentado em cima de uma nuvem, tocando harpa e louvando Deus. Aliás, Ronaldo, eu vou confessar aqui para você e para todos que estão nos acompanhando, se assim fosse, eu estaria perdido. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Como que eu iria tocar harpa lá do céu e louvar a Deus com porque a minha voz pode ser até relativamente boa aí para palestra, programa de rádio, mas para cantar, acho que Deus ia me expulsar do céu. Eu gostaria de acrescentar, eu sei que você não falou, mas está intrínseco, mas a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente o que é e não quem é Deus. Justamente para nós pensarmos, criarmos um campo de discussão da mente, irmos longe nesse que é Deus. Isso é uma beleza pura. Já temos a próxima pergunta. Só fechando a resposta. Então, a fundamentação pedagógica está lá no Livro dos Espíritos. E imortalidade da alma, mais reencarnação, são os grandes fundamentos e que já muda toda a nossa visão sobre a educação. Perfeito. Como trabalhar por projetos na evangelização espírita? Rose Vilavéria. Que excelente pergunta, Marcos. Muito boa. E eu não vou aqui ficar teorizando de quando surgiu essa ideia de trabalhar por projetos, etc, etc. Isso aí, quem quiser vai estudar, vai procurar e vai encontrar com bastante facilidade na internet. Vamos lá. Quando eu assumi a creche na instituição espírita na qual eu trabalhei aqui na cidade do Rio de Janeiro, a creche, na verdade, ela trabalhava cuidando das crianças. É isso que acontecia. Faziam-se alguns joguinhos, brincadeiras, a hora lá do sono, a hora lá da alimentação, e não passava disso. Então, quando eu entrei, eu vi assim, não, nós temos que mudar isso daqui. E eu já trabalhava por projetos no campo da educação, e apresentei a proposta. No primeiro momento, as evangelizadoras acharam que isso não ia dar certo.
Mas são crianças muito pequenas, é creche. Calma que dá sim, calma. Então, a primeira coisa que nós fizemos, e é bom, Rose, e todos que estão aqui nos acompanhando que entendam isso, primeira coisa, capacitar, qualificar os próprios evangelizadores. Se não fizer isso, o projeto realmente não vai dar certo. Então, nós passamos 4 meses fazendo encontros, estudando com os evangelizadores. A diretoria do Centro Espírita arrancou os cabelos, né? Tem que começar logo essa evangelização. Mas não dá para começar um projeto pedagógico sem preparar aqueles que vão aplicar o projeto, que são os evangelizadores. Muito bem. Depois, então, de todo o treinamento feito, todos os estudos realizados, nós montamos, se não me engano, 11 projetos. Por exemplo, projeto Meu Corpo. A criança precisa conhecer o corpo. Então, você leva espelho para dentro da sala, papel pardo, ou qualquer outro tipo de papel que você vai jogar no chão, e a criança vai deitar, e a outra vai lá com a canetinha, né, com o lápis, e vai contornar o corpo. E assim por diante. Projeto Meu Corpo. Por exemplo, o projeto Jesus, o Amigo das Crianças. Projeto Nossas Plantas. Na sala da creche não havia nenhuma planta, mas no pátio da instituição espírita tinham muitos vasos de plantas. Então, eu peguei lá, chamei lá a diretora e disse assim, olha só, nós vamos fazer um projeto assim, para que eles consigam trabalhar a natureza, e eu preciso levar a natureza para dentro lá da sala da creche. Mas não a natureza morta de plástico ou de papel, a natureza viva. Então, eu quero autorização para carregar todos os vasos de plantas e flores do pátio lá para a sala da creche. Ganhei a autorização, levamos tudo para lá e fizemos a criançada da creche, tá? E a creche ia até 1 ano e meio, tá? Não passava dessa idade. Então, a creche ia de 6 meses até 1 ano e meio, né, de idade das crianças. E elas trabalharam para cuidar das plantas, regar as plantas, entender o que era uma semente, a importância daquilo. E assim foi. Creche, 11 projetos. Claro, como a evangelização é semanal, o projeto era estabelecido para ele durar 4 semanas, 3 a 4 semanas, né? Ou seja, né, 3 ou 4 fins de semana, é pelo dia aí que a evangelização é feita. Bem, vocês vão me perguntar o resultado disso, de trabalhar com projetos com as crianças pequenas. E, obviamente, que isso foi estendido para toda a evangelização, os adolescentes, inclusive a mocidade espírita. Foi simplesmente espetacular. E as mães, e olha que as crianças vinham de várias comunidades carentes aqui do Rio de Janeiro, as mães começaram a interagir, porque nós fomos chamando as mães, né? Pedindo que elas fossem visitar a sala, ver o que os seus filhos faziam, e fazíamos paralelamente o encontro da família. Então, era paralelo, no mesmo horário, com temas também ligados ao dia a dia e trabalhados na base de dramatização e roda de conversa. Foi uma mudança radical, com resultados maravilhosos, eu diria mesmo espetaculares. Então, essa é a minha experiência, Rose, tá? E como se pode trabalhar com projetos. Você quer conhecer isso? Você pode solicitar no meu site, marcosdemario.com, tá? Marcos com U, marcosdemario.com, você pode solicitar o projeto Educação do Espírito, aí está lá tudo dentro do projeto. E, Marcos, um dos projetos que nós criamos, quando eu trabalhei também na coordenação de uma evangelização, foi a família na evangelização. Nós, evangelizadores, irmos à casa de cada um dos evangelizantes. Olha, surtiu um efeito formidável, porque nós fomos e nossa saída acabou trazendo todos eles para a evangelização também. Nós fomos lá não para observar nada, mas para levar realmente o que as crianças estavam sentindo falta, que era justamente a presença dos pais. Porque os pais chegavam, deixavam a criança na evangelização e iam embora. Então, o projeto se chamava A Família na Evangelização. Muito bom, e funciona. Vamos à próxima pergunta. Berenice Teresina, o que devemos fazer para conseguir a participação dos pais
nas atividades escolares. Na evangelização já deu um pontapé aí, mas vamos lá. Já demos início à resposta, né, Ronaldo? Bom, primeiramente, destacando, então, essa experiência do Ronaldo. Né? Bem, se os pais não vão até a evangelização deve ir até os pais. Claro que na medida do possível, é óbvio, né? Mas visitar os pais, conversar com eles, fazer um convite bem afetivo, amoroso, deles irem lá para acompanhar os filhos, isso é muito importante. Tá? E, claro, na medida que eles forem aparecendo, prepara um lanche, porque tem que ser algo bem confraternativo, algo que envolva efetivamente os pais, avós, enfim, os responsáveis. E aí vai fazendo o convite, diz assim, olha, vem cá, nós vamos agora fazer o seguinte, além de nós trabalharmos aqui a criançada, nós queremos também fazer um grupo de pais. Né? Ah, mas grupo de pais? Como assim? Não, para nós estudarmos temas assim, para ajudar na educação dos filhos, como é, como é que deixa de ser, quais são os problemas que são enfrentados. Mas vai ser assim, tipo roda de conversa, bate-papo, não é ninguém aqui dando aula para vocês, não, nada disso. Essa também é uma outra maneira de envolver. E terminar sempre com lanche, tá, gente? Podemos até nos sacrificar, mas terminar com lanche. Que, aliás, eles vão sendo convidados a participar, a fazer, participar também, né? De preparar o lanche, de arrumar isso, de arrumar aquilo. Com isso, você envolve a família no próprio processo de evangelização, ou no caso da escola. Vou dar aqui o exemplo do Centro Educacional Conhecer, da Leopoldina, Minas Gerais, que é uma escola parceira do IBEM Educa, que é uma organização educacional, da qual eu sou diretor, e lá as reuniões de pais são reuniões festivas. Tá? Ou às vezes é feita na sala maior, às vezes é feita no pátio, envolve a criançada para fazer apresentações, eles debatem, né, com os coordenadores, falam, reclamam, dão sugestões, e com isso eles se envolvem com a escola, participam com a escola. E evitamos, de todas as maneiras, fazer críticas, tanto a eles quanto a seus filhos ou netos. Porque nós estamos ali num processo pedagógico. E tudo, Ronaldo já participou, ele sabe disso, no final tudo termina em pizza. Bom, não a pizza propriamente dita, mas um lanche. No final tem um lanche, aquele bate-papo descontraído, e os pais estão sempre lá dentro, porque eles sabem que podem participar, eles acompanham, eles sabem que podem perguntar para entender o que está sendo feito e por quê. Então, tudo isso, então, modifica essa reunião de pais, fazendo com que eles comecem a se interessar pelas atividades escolares e a participar da escola. Você é bem lembrado, Marcos, que a escola não tem que estar falando toda vez mal dos filhos, não é isso. É trazer soluções através dessa parceria da família, comunidade com a escola. Isso mesmo. Isso aí. Próxima pergunta. Débora Salvador. Qual é a importância dos jogos e brincadeiras na educação das crianças? O lúdico sempre é importante. Bem lembrado. Muito importante, né, Ronaldo? Muito importante. Né? As atividades lúdicas, ou seja, jogos e brincadeiras. Nossa, isso é da máxima importância. Não apenas porque vai trazer para a criança desenvolvimento sensório-motor, mas muito mais do que isso. Qual é o pai ou a mãe que não sabe, pelo menos não tenha visto essa cena, o quanto seu filho pequeno se esbalda, se joga totalmente numa brincadeira de rolar na cama? Não é? As crianças são muito ativas, então elas querem correr, querem pular, né, fazer pique-pega, esconde-esconde, e vai por aí afora. Então, é muito importante, ainda mais na primeira fase da criança, até os seus 6 anos, 7 anos, a criança está muito voltada a isso. A partir disso, ela já tem um desenvolvimento não apenas corporal, mas mental, psíquico maior, e aí ela começa a entrar nas brincadeiras mais elaboradas, começa a entrar nos jogos. E os jogos são muito importantes, porque os jogos vão
estimular o desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, da coordenação, do saber perder. Ela já vem aprendendo isso desde as primeiras brincadeiras. É muito importante brincar com seus filhos. É muito importante brincar também com os alunos, na medida, obviamente, do possível. Para o professor, é entrarem na escola e na sala de aula com alegria, com entusiasmo, faz uma brincadeira, conta algo alegre, deixa eles se colocarem, falarem. Eu, uma vez, vendo os 3 garotos estavam lá com o celular, e eu me aproximei, eles estavam fazendo um joguinho lá, né, um game lá no celular. Então, eu disse, vocês estão jogando aí? Isso aqui é mole, é moleza, o tio. É mesmo? Como é que é o jogo? Não, porque tem não sei o que lá, que tem que pegar não sei o quê, então é muito simples. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, mas eu nunca joguei, né? Quem é o bom aí? Quem é o melhor aí, que normalmente ganha? Sou eu, então você tá fora porque eu não vou jogar com você, né? Porque se eu for jogar com você, eu vou apanhar. Aí eles começaram a dar risada, né? Bom, isso é verdade, né, tio, não sei o quê. Quem é o mais fraco aí de vocês 3? É ele aqui. Então vai ser o meu adversário, porque eu vou jogar pela primeira vez, tem que jogar contra o mais fraco. E eu entrei na brincadeira com eles, tá? Entrei na brincadeira lá do celular, fazer o joguinho, até fiz muito mal, por sinal, né? Apanhei feio. Claro, né? A primeira vez que eu jogava, eu já tinha visto aquilo, né? Mas eles adoraram, quer dizer, o tio participou. O tio não chegou aqui para dar uma bronca, desliga esse celular, não sei o quê, né? Não. Quando eu brinquei com eles se acharam, assim, conquistados. O tio é maneiro, esse tio é legal, esse tio é bom, tá vendo? Ele não deu uma bronca em nós. Quando terminou, né, de fazer aquele joguinho, assim, que eu perdi, eles me zoaram, né? Falei, ok, tá certo, mas olha só, eu vou baixar isso no meu celular para treinar, tá? Em um outro dia nós vamos marcar, mas aí eu já venho treinado, né? Porque vocês ganharam de mim com facilidade, porque, eu era cru no jogo, né? Eu vou treinar, vamos marcar isso de novo, ok? Legal, tio, legal, vamos marcar assim, tá bom. Bom, mas agora, e aí foi só puxar. Foi puxar para aquilo que realmente precisava ser feito, dentro do estudo, da atividade, e eles foram normalmente. Então, vamos brincar, vamos jogar, e com os filhos, então, em casa, o tempo todo, com os sobrinhos, os netos que agora estão chegando, né? Nós temos que nos abrir para que eles se desenvolvam lúdico, atividades lúdicas, isso é muito importante. E lembrando, Marcos, conhecer também, dá um exemplo sobre isso, que é a biblioteca ativa, que isso ajuda muito também nessas atividades lúdicas. E Froebel já falava sobre isso, né? Que é um grande pedagogo, que separei aqui também, que ele aplicava os métodos de Pestalozzi e incluía as atividades esportivas também, e tantas outras atividades como um meio de pedagógico de levar a criança ao lado da educação. Isso é formidável. Mais alguma pergunta? Ronaldo, o Froebel, para quem não conhece, né, que foi discípulo de Pestalozzi, ele é o criador do Jardim da Infância, ou seja, na verdade, da escola infantil. Olha Perfeito. Que importância. Fica aí, como você já falou, gente, para pesquisar, hein? Vamos lá saber quem é Froebel. Olha o ano, 1852 foi a morte dele, mas olha só, para nós lembrarmos aí que já lá atrás, quantos educadores, pedagogos já traziam essas atividades. Próxima pergunta, mais alguma? Opa! Tem não. Agora, eu tenho uma pergunta, eu posso fazer? Com certeza. Eu acompanho realmente de fato e direito. Você falou das brincadeiras. Aquelas brincadeiras antigas do meu tempo, do seu tempo, tem algum jeito de a gente reviver e inserir? Porque eram brincadeiras bem interessantes, academia, pega, não pega, em que você juntava tanto a interação, como também era quase que um esporte, né? Sim. E hoje, devido à televisão, à internet, essas brincadeiras, elas desapareceram. Vocês, como pedagogo, vocês acham que isso tem condições? É uma coisa que ficou no passado, vai ficar só na nossa lembrança, ou tem condições até de adaptar, né? Não precisa vir daquela jeito, mas adaptar meu questionamento.
Sim. Você sabia, Tavares, que essas brincadeiras que você acabou de lembrar aí, elas têm origem na antiga Grécia? São antigas. Muito mais do que nós imaginamos. Nós temos aqui, só Atravessaram interrompendo, nós temos aqui o historiador Luiz da Câmara Cascudo. E ele tem uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, você botava um caboclo nas costas e ficava guerreando, né? Aquele negócio de guerra, um derrubando o outro. Depois ele pesquisando, ele disse que isso foi da época de Roma Antiga, né, da Grécia, que tinha essa coisa. E eu brincava no Rio Potengi, sem saber que era uma brincadeira tão antiga quando eu era menino, porque isso era do início do século passado, foi quando o Luiz da Câmara Cascudo, grande folclorista, era menino aqui pelas ruas de Natal. É isso aí, Tavares. Nós podemos trazer... Perdão, Marcos, perdão. Pode falar. Nós podemos trazer, sim, essas atividades de uma maneira pedagógica, não só pela competitividade, mas no espírito de fraternidade, de cooperação. Isso é fundamental. Você vai adequar as mesmas brincadeiras ou jogos, adequando para esse espírito de cooperação e de fraternidade. Sem dúvida. Esse é o caminho. E aí podemos entrar também, aplicar os jogos cooperativos, os jogos de estimulação dos relacionamentos interpessoais, as técnicas de jogos de sensibilização dos sentimentos, mas essas antigas brincadeiras entram, sim, sem nenhum problema. Claro, uma ou outra vai ter que sofrer alguma adequação, que isso é natural, é a lei de evolução, né, o nosso progresso, e como bem lembrou o Ronaldo, né, nós temos que tentar levar essas brincadeiras, esses jogos, para esse grande aprendizado da solidariedade, da fraternidade e da cooperação. Mas, com certeza, essas brincadeiras podem ser resgatadas e reutilizadas, sim. Muito bem. Bem, Marcos, chegamos. Pode falar, meu querido. Desculpa aí. Não. Pois é, porque, Ronaldo, de novo esquecemos de pedir para o Tavares segurar o relógio. É isso aí. Então, meus queridos amigos, irmãos, irmãs, que Jesus os abençoe. Gratidão, mais uma vez, pelo carinho de todos. Muita paz, manter as nossas vigilâncias e orações e, principalmente, o espírito de empatia para com o nosso próximo. Que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho de sempre. Muito bem. Chegamos, então, você está aí vendo aí a divulgação de uma obra minha, que é o livro Mediunidade e Obsessão. Mas o relógio está dizendo, então, quem quiser conhecer os livros, o site é marcosdemario.com. Quem quiser conhecer o trabalho do IBEM Educa e também do Centro Educacional Conhecer, basta acessar na internet ibemeduca.com.br. Mas chegamos ao final de mais um programa Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Não deixe também de acompanhar a programação da emissora. Agradecemos neste momento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, governador espiritual da Terra, e também a proteção e inspiração dos bons espíritos. E convidamos a você para estar conosco toda segunda-feira, 8h30 da noite, para conversarmos sobre o Espiritismo e sobre educação. Muita paz em seu coração, um grande abraço e até o nosso próximo programa.